Apraz-me dizer, por primeiro, nesta preciosíssima manhã, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. De tão verdadeiro, de tão atual, de tão precioso, de tão legítimo, de tão exponencial, eu vou repetir esta sentença. Quem sabe juntos o faremos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quando eu falo no sangue de Jesus, você já sabe do que estou falando. Do sangue que redime, do sangue que purifica, do sangue que qualifica, do sangue que credencia, do sangue que transforma, do sangue que garante, do sangue da aliança, do sangue da promessa, do sangue da redenção, do sangue da propiciação, do sangue poderoso, do sangue invencível, do sangue glorioso, do sangue eterno, do sangue incomum, do sangue único, do sangue que é bandeira para nossas vidas. Somos salvos pelo sangue, justificados pelo sangue, regenerados pelo sangue, lutamos pelo sangue e por isso vencemos pelo sangue. Graças a Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Na verdade, minha alma se alegra nesta noite, nesta manhã, porque Deus me dá a oportunidade de cumprir também um sonho que acalento já há algum tempo de poder estar aqui. Embora houvesse desejado estar em outras ocasiões, foi hoje que Deus me permitiu, e eu agradeço muitíssimo a Deus esta oportunidade, e agradeço ao nobre servo de Deus, ao nobre varão de Deus, ao nobre pastor Paulo, a gentileza de me receber aqui, de me acolher, e a honra de me conceder este púlpito para daqui ministrar uma palavra da parte do Senhor. Quantos declaram esta manhã que estão felizes com Jesus? Eu somente pediria que dissesse um lindo amém. Amém. Quantos sabem que seu nome está escrito no livro da vida? Digam, por favor, aleluia. Aleluia. Mais uma pergunta. Quantos têm uma convicção, uma certeza inabalável de que morarão no céu? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Agora, os estressados, os desesperados, os desgraçados, fiquem calados. Não os há. Aleluia. Eu desejo ler neste momento com os irmãos um dos mais conhecidos textos da Bíblia. Quem foi que disse que nós pregadores temos a obrigação de, quando chegar a uma tribuna, ler textos desconhecidos? Se o Senhor o manda, amém. Se o Senhor assim nos dirige, amém. Mas por que temos esta obrigação? Para impressionar? Para chamar a sua atenção? Coisa linda. Eu quero simplesmente ser fiel a Deus e falar sobre o texto que Ele me deu, na certeza que vai fazer bem a cada um de nós. Quantos jovens estão aqui? Só os jovens, eu quero pedir que digam, eu sou jovem. Eu sou jovem. Uma palavra para vocês. Vocês têm futuro, viu? Vocês têm futuro, vocês vão longe. Jovens na casa de Deus significa que nós temos a força que estará a serviço do Rei. Quantos aqui têm mais de 20 anos de crentes, de servo de Deus, digam, eu tenho. Fiquem firmes. Vocês venceram até hoje e vão vencer até o fim. Aleluia. Quem tem menos de 5 anos de crente, diga eu. Vocês vão longe também. Isso é só o princípio. As promessas de Deus estão de pé para aqueles que há muito tempo iniciaram esta batalha e também para aqueles que estão recentemente inseridos no contexto deste grande combate. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero convidar cada pessoa que trouxe o exemplar da sua Bíblia aqui a o abra no livro dos Salmos. E eu quero lhe pedir que vá ao Salmo de número 103. Eu estou quase certo de que você tem uma grande paixão por este salmo. Vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que diga, nunca me chamou a atenção o Salmo 103. Se uma pessoa disser que o Salmo 103 nunca lhe chamou a atenção, é que essa pessoa nunca voltou sua atenção para o Salmo 103.
Porque na hora que você volta a sua atenção para ele, este salmo prende a sua atenção. Quando se encontraram, por favor, dizer amém. Amém. Que lindo, como encontram fácil aqui. Eu quero pedir uma gentileza muito especial pela qual eu já expresso o meu agradecimento. A gentileza é a seguinte: eu quero pedir que as vozes masculinas sejam ouvidas agora na leitura do verso 1 do Salmo anunciado. Somente vozes masculinas. Vamos ouvir aí o trovão de Deus. 1, 2, 3. Eu não sei se eu estou enganado, eu tenho a impressão que as irmãs vão falar ainda mais forte. Vocês querem ver? Vamos ouvir as vozes femininas do versículo de número 2. 1, 2, 3. Vamos ler o verso 3. Eu posso pedir generosamente um favor? Ninguém fale com a boca fechada, porque é difícil de pronunciar as palavras. Vamos fazer o seguinte: falem com a boca aberta. Falem mesmo. A Bíblia diz, a Bíblia é o único livro que diz: bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Verso 3, todo o povo de Deus. 1, 2, 3. No tempo de Davi, no tempo do Antigo Testamento, os salmos eram primariamente cantados. Os judeus apreciavam imensamente usar um salmo, dar-lhe a música adequada e sair cantando a Deus. Hoje, nós, na Igreja do Senhor, temos alguns salmos cantados, temos alguns salmos com música, mas não são todos. Naquela época, os salmos eram todos cantados. Na verdade, o livro de Salmos, a princípio, era o inário de Israel. Hoje, os salmos são usados primeiro para ler e, eventualmente, para cantar. Os salmos foram inseridos no contexto da Bíblia Sagrada como parte desta preciosa palavra de Deus. Quando eu falo de palavra de Deus, eu estou falando do recurso maior de que Deus se serviu para abençoar a raça humana que conhece a Jesus ou que não a conhece, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus permanece para sempre, a palavra de Deus não murcha, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não desencanta, a palavra de Deus constrói, a palavra de Deus ajuda, a palavra de Deus favorece, a palavra de Deus protege, a palavra de Deus defende, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus quebranta, a palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é provisão, a palavra de Deus é para os pequenos, a palavra de Deus é para os grandes, a palavra de Deus é para os ricos, a palavra de Deus é para os pobres, a palavra de Deus é para os miseráveis, a palavra de Deus é para os infelizes, a palavra de Deus é para os europeus, a palavra de Deus é para os americanos, a palavra de Deus é para os congoleses, a palavra de Deus é para os brasileiros, a palavra de Deus serviu ontem, a palavra de Deus vai servir amanhã, a palavra de Deus serve hoje. Sem a palavra você não tem graça, sem a palavra você não tem poder, sem a palavra você não é edificado, sem a palavra você não é consolado, sem a palavra você não é fortalecido, sem a palavra você não tem direção, sem a palavra você não tem diretriz, sem a palavra você não tem espada, sem a palavra você não tem lâmpada, sem a palavra você fica com fome e não tem leite, sem a palavra você não tem mel, sem a palavra você não tem descanso, sem a palavra você não tem refrigério, sem a palavra você não tem esperança, sem a palavra você não tem promessa, sem a palavra você não resiste, sem a palavra você não subsiste, mas com a palavra tudo isso acontece na sua vida. Aplauda Deus pela palavra. Aleluia. Aprove ao Espírito de Deus inspirar a Davi para que escrevesse o Salmo de número 103 e o deixasse como legado, e em matéria de legado, um dos maiores. Eu quero me ater literalmente ao texto bíblico. Eu não quero formular algumas sentenças para que elas sejam a base do que estarei falando. Eu quero usar o texto bíblico para que ele fale. Há 3 tipos de pregadores hoje no Brasil. Ontem também era.
talvez amanhã seja assim também. Aos pregadores que pregam sem a palavra, tem misericórdia, meu Deus. Aos pregadores que pregam a respeito da palavra, que pena. Agora tem os pregadores que pregam a palavra, me deixe pregar a palavra. Porque Paulo não disse prega sobre a palavra, Paulo não disse prega sem a palavra, Paulo disse prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. E alguma coisa está dizendo no meu coração que eu estou falando para uma geração que estará tão comprometida com a palavra que jamais a deixará de lado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 103. Pastor, só um minutinho, uma licença, é uma coisa rápida, é uma emergência de Deus aqui. Por favor, rapidinho. Aquele jovem que está ali sentado, 1, 2, 3, na quarta fileira, o segundo jovem da quarta fileira. Sim, meu filho, fica de pé, por favor. Deixa eu te dar 2 palavras que eu recebo de Deus. Primeira, a aliança de Deus contigo está de pé. Faz 3 semanas, tu tiveste uma crise espiritual. Tu te lembras? Lembra, claro. Se Deus não nos conhece, o que a gente está fazendo aqui? E te balançou um pouco. E quase que tomavas a decisão de ficar lá fora. Hoje tu estás aqui. Eu quero te dizer que a força do Senhor está vindo sobre a tua vida. A força do Senhor está vindo sobre a tua vida. Estende tua mão assim, por favor. A outra. Isso, as 2 juntas. E recebe uma unção de Deus para a tua vida. Recebe uma unção de Deus para a tua vida. Eu te declaro em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, tu hás de vencer. Tu hás de vencer. Tu hás de vencer. Você só aplaude o Senhor se você acredita nisso. Eu vou repetir o que eu disse no princípio. Se Deus não nos conhece, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu estou olhando aqui, sem contar as cadeiras, 1ª fileira, 2ª fileira, 3ª fileira, 4ª fileira, 5ª fileira, ali. Tem uma irmã que está assim e tem uma ao lado dela. Eu quero pedir que a que está ao lado dela fique de pé, por favor. A senhora de óculos que olhou para todos os lados. Obrigado. Pode ficar de pé? Isso. Não, a senhora. Obrigado. Isso, de pé, por favor. Sim, isso. É que a gente pensa que Deus sempre está falando com os outros. Põe a mão no seu estômago, por favor. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Doutor Jesus acaba de lhe tocar. Doutor Jesus acaba de lhe tocar no seu estômago. Se Jesus não nos conhece e não se interessa por nós, o que viemos fazer aqui? O salmista começa este salmo de uma maneira um pouco incomum. Deus nos deu a graça, o dom, a faculdade, a habilidade e a capacidade de falar. Eu vou dizer aos irmãos, eu sou tão agradecido a Deus porque eu posso falar. Os alfinetes não falam. Os cães também não falam, ladram. Os elefantes, com toda a sua grandeza, não falam. Nós falamos. Que lindo que nós falamos. Agora, nós falamos com muitas pessoas, mas geralmente nós não falamos conosco mesmos. Porque quando você encontra uma pessoa conversando sozinha, hoje ninguém se espanta. Se sair por aí e encontrar um cidadão falando sozinho, ninguém se espanta mais. É que ele está com um headphone ali, e ele não está falando sozinho, ele está falando com alguém invisível. Mas até há pouco tempo, se você encontrasse na praça, na rua, na esquina, no mercado, na feira, cidadão falando sozinho, é possível, que absurdo, um cidadão falando sozinho. E Davi nos ensina que a moda de falar sozinho devia continuar. Davi nos ensina que esse hábito salutar de falar sozinho devia não ser extinto no nosso modo de ver. O que é que Davi diz? Davi está falando assim: bendize, ó minha alma. Davi não está falando com sua esposa. Davi não está falando com os seus filhos. Davi não está falando com o pessoal do reino. Davi não está falando com os seus soldados. Davi está falando com a sua alma. Bendize, ó
minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Aproveitando a leitura deste versículo, eu deixaria uma pergunta com os irmãos. Faz quanto tempo que você não fala com a sua alma? Faz quanto tempo que você não troca algumas palavras? Faz quanto tempo que você não faz algumas perguntas? Faz quanto tempo que você não faz algumas recomendações para a sua alma? Davi disse: bendize, ó minha alma. Davi está falando com a sua alma. E eu queria lhes dizer que a nossa alma frequentemente está ansiosa de nos ouvir. Eu quero dizer nesta manhã que muitas vezes a nossa alma está sedenta de ouvir algumas palavras. Se eu pedisse que nós ficássemos de pé, ou mesmo sentados como os irmãos, então, se eu lhes pedisse que nós usássemos agora 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, para nós conversarmos um pouquinho com a nossa alma, deixe-me fazer uma pergunta. O que é que você teria para dizer para a sua alma esta manhã? Que mensagem você teria para a sua própria alma? Que mensagem você teria para o seu próprio coração? Esta é uma dificuldade que nós sabemos o que fazer com o nosso corpo. Nós sabemos o que fazer com o nosso espírito, mas muitas vezes nós não sabemos o que fazer com a nossa alma. E o que é alma mesmo? Alma é a sede dos nossos sentimentos. Se não for incômodo para os irmãos, eu pediria que os irmãos repetissem as sentenças que eu vou falar agora. Ficarei muito agradecido se repetirem. A alma sente. Alô, que tal todo o salário? Vai ser lido. A alma sente. A alma sofre. A alma se angustia. A alma deseja. A alma procura. A alma planeja. A alma chora, a alma esquece, a alma fala. Se essa alma tem tantas habilidades, fala com ela. Diga para a sua alma o que é que ela deve falar. Diga para a sua alma o que ela deve sentir. Diga alguma coisa para a sua alma esta manhã. Davi disse: alma, vamos combinar uma coisa? Toma um tempo para bendizer ao Senhor. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Depois que Davi convida a sua alma para bendizer ao Senhor, ele disse: agora o restante do meu ser acompanha a alma. A sua alma tem um valor tão grande na sua vida. A sua alma, na maioria dos casos, 23 horas e 50 minutos por dia, no mínimo, sua alma é o carro-chefe da sua vida. Seu corpo faz o que a sua alma deseja. Você vai para onde sua alma aspira. Você decide o que a sua alma planeja. Então, por favor, fale com a sua alma. Em outras palavras, ponha a sua alma no eixo esta manhã. Ponha a sua alma no trilho esta manhã. Porque o que vai acontecer com a sua vida vai depender do que está acontecendo com a sua alma. O que vai acontecer com você amanhã vai depender do que está acontecendo com você hoje. Quando nós deixarmos esta vida, o nosso corpo vai descer para o túmulo, a não ser que sejamos arrebatados. O nosso espírito subirá e voltará para o Pai, que vai ficar na eternidade inteira nos representando. Será a nossa alma. Então é preciso nós cuidarmos da nossa alma. Se a alma chora, não deixe a sua alma chorar por aquilo que ela não deveria chorar. Agora, se a sua alma canta, deixe que ela cante só para quem merece ouvir o seu cântico. Se a sua alma tem emoções, não deixe a sua alma se emocionar com aquilo que não é digno das suas emoções. Hoje à tarde, sua alma vai se emocionar muito. Não se emocione com nada mais além daquilo que você se emocionaria com Deus. Não deixe nenhuma paixão da sua vida superar a sua paixão por Deus. Não deixe a sua alma tirar o poder do seu espírito. Não deixe a sua alma tirar o brilho do seu espírito. Não deixe a sua alma perder a diretriz do seu espírito. Põe a sua alma numa dianteira, mas numa dianteira sagrada, numa dianteira solene, numa dianteira divina. Quantos me entendem, digam amém. Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Agora, muito naturalmente, o texto está aqui. Eu prometi que iria falar sobre o texto, então eu não vou falar sobre o contexto. Primeiro, Davi disse: bendize somente as irmãs, bendize os irmãos, os jovens, os solteiros, os casados, os viúvos, os adolescentes, o povo de Deus. O que quer dizer bendize? O bendize é uma forma verbal atrelada ao verbo bendizer. E o que quer dizer bendizer? A palavra já está dizendo. Diga comigo, bendizer. O que quer dizer bendizer? Já está dito. Bendizer quer dizer dizer bem. Quando você diz bem, você bem diz. Quando você diz mal, você maldiz. Algumas pessoas no mundo estão maldizendo Deus com a sua alma. Davi disse: alma, você nunca vai maldizer a Deus. Ou seja, você nunca vai dizer coisas más de Deus. Será que um crente pode maldizer de Deus ou só bendiz? Algumas vezes, por um lapso de memória, por um desvio de rota espiritual, nós maldizemos a Deus. Quer dizer, nós dizemos coisas maus. Quando você diz, Deus é ingrato para comigo, você maldiz, porque Deus não é ingrato. Quando você diz, Deus é injusto, abençoou meu vizinho e não me abençoou, você está maldizendo, você está dizendo mal, porque Deus não é ingrato, Deus não é injusto, Deus é perfeito. Quando você diz, Deus se esqueceu de mim, você está maldizendo, você não está bem dizendo, você está dizendo mal, porque Deus não se esquece de você, porque a Bíblia diz, eu não me esquecerei de ti. Então, o Davi está dizendo, gente, primeiro para a sua alma e por extensão para todos nós, porque a palavra de Deus é primeiro para quem escreve, depois para quem ouve e finalmente para todos. Então, Davi, em alma, bendiz o Senhor, ou seja, dizer coisas boas. O que eu quero neste momento, na sequência, é sugerir a esta igreja amada, esta igreja querida. Aproveito a oportunidade para dizer-lhes que eu estou impressionado. Eu estou impressionado aqui com tudo. Eu só não digo que eu estou feito a rainha de Sabá, porque eu não sou nem mulher e nem sou rainha. Mas a verdade é que ele parece com Salomão, parece, viu? Eu não sou rei de Sabá, mas eu sou é Salomão. Isso aqui é tudo lindo, isso aqui é tudo grande, lá e cá, e ali, além. Deus seja louvado. Bendiz o Senhor por isto. Bendiz. Bom, o que Davi está dizendo, alma minha, dá-te ao hábito, dá-te a prática de dizer coisas boas. Há pessoas que não vigiam e quando abre a boca é só para dizer coisa ruim, só para ser negativas. Se você quer manter a sua felicidade, perca o hábito de andar falando coisas ruins. De andar falando coisas. Tem gente que só fala coisa negativa. Tem gente que só sabe do errado. É o seguinte, essa greve dos caminhoneiros, irmão, já passou, não fica perdendo tempo com já passou. Há tanta coisa melhor do que greve de caminhoneiros, há tanta coisa melhor do que inflação, há tanta coisa melhor do que corrupção. Fala do que Deus está fazendo, fala da obra de Deus, fala do amor de Deus, fala do poder de Deus. É uma questão de ótica espiritual, uma questão do ponto de vista. Agora, literalmente, bendize a minha alma ao Senhor. O que quer dizer isto? Imaginemos que uma pessoa deseja um empréstimo de 25 mil reais. 25 reais é muito pouco para quem tem muito, mas, irmãos, é uma bolada boa para quem não tem nada. O cidadão vai ao banco e procura o gerente e ele quer um empréstimo de 25 mil. Ele não vai chegando, bom dia, senhor gerente, eu quero um empréstimo de 25 reais. Isso não é maneira de falar com o gerente. Você tem que chegar devagarzinho, uma conversa. O cidadão diz, sabe uma coisa, eu vou ser esperto. Eu quero conseguir um empréstimo que esse gerente, bom dia, sentou-se. Senhor gerente, eu tenho umas coisas para falar, mas primeiramente, me dá licença dizer uma coisa, sua gravata é muito bonita. Senhor gerente, essa sua gravata, senhor, desculpa, é brasileira? Aí ele já começa a ficar assim, senhor, isso tem uma cara de gravata italiana. Que coisa, parabéns por sua gravata. Ok, depois, outra coisa, o senhor não leva mal, esse anel o senhor tem há muito tempo. Esse anel eu comprei. O senhor já esteve na França? Não, por quê? Esse anel vem de lá. Aí, sabe o que você está fazendo? Você está preparando o caminho para conseguir alguma coisa. E se você quiser conseguir uma coisa com alguém, em primeiro lugar, diga coisas boas dessa pessoa.
Seu gerente, o senhor me fez esperar aqui 10 minutos, isso é um absurdo. Você não vai conseguir nem R$2.000 de empréstimo. Mas você já preparou. Se você diz coisas boas para um homem, se você diz coisas boas para a mulher, e por falar nisso, os casais podiam se lembrar aqui, as irmãs se lembram, como foi que os seus esposos as conquistaram? Com palavras boas. Olha, mas você não vai chegar para uma moça que você está gostando de longe e diz, ai, escuta, jovem, meu coração por ti gela. Não, você não vai chegar falando isto. Você vai dizer coisas, olha, francamente, que beleza que você tem, esses cachos do seu cabelo é cacheado, olha que coisa. E eu ouvi falar de um casal que conseguiu casar-se por uma única palavra. O rapaz dizia, olha, eu nunca vi ninguém cuspir tão elegante como você. Então, se você sabe dizer coisas boas, você vai conquistar as pessoas. Agora, escute o que a Bíblia diz. As coisas naturais são sombra das espirituais. Se você, para conseguir alguma coisa de alguém, e volta ao assunto do gerente, quando você termina de falar da gravata do gerente, quando você termina de elogiar o anel, o gerente diz assim, bom, vamos ver, o que é que o senhor quer? Eu quero um empréstimo. Mas claro que eu vou lhe conseguir um empréstimo. Claro que eu vou lhe conseguir um empréstimo. Quanto é 25? Só leva 30. Como é que você conseguiu aquele... Ele não viu nem o seu cadastro. Quando via, a coisa muda. Mas por que você vai conseguir? Porque você disse coisas boas, ou seja, porque você bem disse. É disto que Davi está dizendo. Você quer conseguir tudo de Deus? Deus não faz barganha conosco, Deus não faz negociata conosco, mas seja elegante. Chegue na presença de Deus e não fale primeiro de você. Diga primeiro coisas boas dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E esta é uma diferença muito grande, por exemplo, que existe entre orar e adorar. Nós não podemos viver sem oração e nós não podemos viver sem adoração, mas a verdade é que nós às vezes suprimimos a adoração e vivemos só da oração, e há umas diferenças assim cruciais entre orar e adorar. Eu vou tentar ilustrar. Eu pego minha carteira aqui e abro a minha carteira. Meu Deus, eu vou lá, eu vou orar. Eu chego, Deus, eu vim orar, Deus. É o seguinte, olha minha carteira como está vazia. Você não disse nada bom sobre Deus. Você falou, foi da sua carteira. Você não soube preparar o caminho para ser abençoado. E como é que deve ser? Não diga, Deus, olha para a minha carteira. Quando eu oro, eu digo, Deus, a minha carteira está vazia. Quando eu adoro, eu digo, Deus, eu tenho certeza que a sua carteira está cheia. Deus, eu não tenho nada, mas o Senhor tem. Diga coisas boas para Deus. É isto que está escrito no Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Você está com um sapato que começa a ser um termômetro para você. Quando você pisa, você já sabe a temperatura do solo por causa da finura da sola. Você chega e diz, Deus, dá uma olhada no meu sapato. Não adianta você chegar para Deus e dizer, Deus, dá uma olhada no meu sapato. Você não vai convencer Deus. Agora, Deus, nunca vi sapato tão tremendo como o seu. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aprenda a entrar na presença de Deus dizendo coisas boas a respeito dele. Agora você chega, é isso que Moisés aprendeu. Tem um versículo na Bíblia que Moisés fala tanta coisa de Deus. Moisés era esperto. Deus, tu és grande, tu és imutável, tu és extraordinário. Moisés falou, quando ele terminou, Deus, deixa eu ver a tua glória. Coisa linda. Se você disser coisas boas para Deus, você vai adquirir uma espécie de crédito espiritual dentro do Senhor. Irmãos, nós estamos falando tantas coisas ruins do diabo e estamos falando tão coisas boas de Deus. Não perca tempo dizendo o que o diabo é. Tome tempo dizendo o que Deus é. Porque a sua vida não depende do diabo, a sua vida depende de Deus. Não tome tempo maldizendo o mau cheiro da terra. Aspire o perfume do céu. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu quero esta manhã passar-lhe esta palavra de que o caminho que abre para nós a porta de bênçãos novas de Deus é o caminho de bendizer. É o caminho de chegar falando coisas boas, coisas bonitas, coisas agradáveis para Deus. Você sabe quem é Davi.
Se você decidir escrever as fragilidades de Davi, mas não faça isso, não fica bem. Tanta gente já fez isso, não faça. Se você quiser escrever as fragilidades de Davi, você tem, Davi fez isto, Davi fez aquilo, Davi, e você tem tanta coisa. Agora, se você olhar o que a Bíblia diz que Deus falou assim: Davi, um homem segundo o meu coração. Oh Deus, como é que Davi, um homem segundo o teu coração, e fez tanta coisa errada? Ele disse: eu não estou olhando agora para as fragilidades de Davi. Vê como é que ele entrava na minha presença. Vê o que ele falou bem. E o que é que ele falou de ti? Dá uma olhada no Salmo 23. Davi chega e diz: o Senhor é meu pastor. Deus, eu não sou rei não, eu sou a ovelha. Um rei chega para Deus e diz que não é rei, é só ovelha. Diz: o que você quer, ovelha? Eu até talvez que não atendesse o rei, mas eu vou atender a ovelha. O Senhor é meu pastor. Quando Davi disse: o Senhor é meu pastor, ele bendisse ao Senhor. Ele disse coisas boas de Deus. Dá uma olhada no Salmo 18. Deus é o seguinte: eu não sou coisa nenhuma, tu sabes que eu sou. Agora eu vou te falar uma coisa: eu te amarei de todo o meu coração. Eu te amarei de todo o meu coração. Aí eu olho Deus assim dizendo para Gabriel: Gabriel, dá uma olhada desse Davi, não vale nada, mas vê como ele me bendiz. Não vai, mas vê como ele fala coisa bonita para mim. Eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amarei. Foi o único homem que disse para Deus espontaneamente que o amava. O único homem. A outra pessoa na Bíblia que disse que amava Deus, a Jesus Cristo, foi Pedro. Mas eu nem conto isto, porque ele disse naquele jeito até eu. Jesus disse: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me... Assim, sob pressão, nós todos amamos a Deus. Eu quero ver chegar espontaneamente, como Davi, no Salmo 116, dizer assim: amo ao Senhor porque Ele me ouviu. 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 Os irmãos sabem que a Bíblia só tem 3 definições de Deus. Só 3. Tudo que a Bíblia diz sobre Deus é qualificação. Tudo que a Bíblia fala: Deus é bom, é qualificação. Deus é bondoso, é qualificação. Deus é misericordioso, é qualificação. Deus é generoso, tudo isso é qualificação. Definição: só existem 3 de Deus. Número 1, Deus é Espírito. Número 2, Deus é luz. Número 3, Deus é amor. Deus é Espírito. Davi não era Espírito. Davi tinha Espírito, como nós não somos Espírito. Nós temos Espírito. Então, nesse particular, Davi não está parecendo com Deus. Agora, Deus é luz. Davi não é luz. Davi é uma vela. Davi não é luz. Então, nesse particular, não se parece com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E Davi diz assim: ama ao Senhor. Ama ao Senhor, ama ao Senhor. Por isso Deus disse: ama segundo o meu coração. Porque já que o meu coração é cheio de amor, e o teu também é, Davi, você está segundo o meu coração. Continua a dizer coisas boas para Deus. O que você teria para dizer de bonito para Deus agora, se você tivesse 1 minuto para falar? Deus me ajuda. Quando você diz Deus me ajuda, você não está bem dizendo a Deus, você já está começando a pedir. Há pessoas que quando entram em comunhão com Deus, quando entram na presença de Deus, já vão dizer: Deus, é o seguinte, Deus, aumento esse salário. Não entre na presença de Deus já reclamando do seu salário. Chegue falando da riqueza dele. E essa é a diferença entre orar e adorar. Quando eu vou orar. Eu digo: Deus, cheguei, Jezeel chegou, isso é oração. E adoração é o quê? Quando eu vou adorar, eu digo: Deus, chegaste. A oração diz: cheguei. A adoração diz: chegaste. A oração diz: olha para mim. E a adoração diz: eu olho para ti. A oração diz: eu não sou. A adoração diz: tu és. A oração diz: eu não posso. A adoração diz: tu podes. Diga coisas boas para Deus. Diga coisas. Quantos estão captando a palavra do Senhor esta manhã? Podem levantar as suas mãos. Então põe a mão no seu coração e diga: eu quero cada vez mais dizer coisas boas para Deus. Eu vou silenciar por 30 segundos agora, e eu vou esperar que todo este público tome 30 segundos de oportunidade para dizer coisas boas para Deus. Não fale de você, fale só dele agora. 1, 2, 3, comece. Vai falando. Não fique em silêncio, porque se você ficar em silêncio, sua alma chora. Diga coisas boas. Davi era perito nisso. Salmo 18, Senhor é minha rocha. Sou mesmo. O Senhor é meu libertador. Davi, você só fica falando coisas de Deus. É o meu prazer, é a minha vocação, é o meu ministério. Que coisa linda. Continue a falar coisas boas para Deus. Deixa eu dizer uma coisa. As chaves estão sendo usadas agora
para abrir as portas para você, porque você está bendizendo. Quando você bendiz a Deus, você consegue coisas de Deus que talvez você levaria muito tempo para conseguir se você não fizesse como você está fazendo. Quantos já bendisseram a Deus, diga eu. Quantos pararam, diga eu parei. Quantos continuam, diga eu não vou parar. Não para. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Número 2. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim. Esta cabeça que o irmão tem, ela deve ser usada para bendizer a Deus. Os olhos que o irmão tem devem ser usados para bendizer a Deus. A boca que nós temos deve ser usada para bendizer a Deus. Vamos falar sobre a boca. Como é que eu posso bendizer a Deus com a minha boca? Como é? Então, ponha a sua mão assim, por favor, e aponta esse dedo aqui. Diga, eu posso bendizer a Deus com a minha boca. Falando. De novo. Outra vez. Falando, orando, cantando, louvando, adorando. 5 chances que você tem. Você tem 5 oportunidades de ouro para bendizer a Deus. Você pode bendizer a Deus falando. Você está andando pela rua e dizendo, eu disse, isso é um louco falando sozinho. Se estivesse falando sozinho, podia até ser taxado como louco. Estava falando, Deus, eu estou indo para o meu trabalho. Mas eu vou te falar 2 coisas. Eu não estou indo sozinho, eu estou indo contigo. Aí você já alegrou o coração de Deus. Isso é outra coisa. Quando chegar lá, o meu chefe hoje, ele vai me respeitar. Porque tu estás comigo. Tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Vamos adquirir o hábito de falar com a nossa alma e deixar a nossa extravasar. Não deixe que a sua vida se torne negativa. Não deixe que a sua vida se torne pessimista. Não deixe que a sua vida aponte para coisas que estejam debaixo. Receba nesta manhã uma dose de otimismo. Deixe a sua fé crescer, deixe a sua fé aumentar e vamos praticar esta vida de bendizer a Deus, bendizer a Deus, bendizer a Deus. Eu era jovem quando li aquele livro Poliana. Não sei quantas pessoas já leram a história de Poliana. É um livro muito interessante. A Poliana um dia machucou, foi um braço ou uma perna? Uma perna. Machucou uma perna, a perna esquerda. E as pessoas iam visitar. Poliana, coitadinha, Poliana, eu vim te visitar, eu soube que tu machucaste. Primeiro, coitadinha não. Mas por que você está aí acamado? Não, é o seguinte, eu machuquei a esquerda, mas a direita está boazinha. Quando você machuca a perna esquerda, você tem 2 opções. Passar o tempo todo dizendo que a perna esquerda machucou, ou então passar o tempo dizendo a direita não machucou, não. A direita não machucou, a direita está boa. Você tem tanta coisa boa na vida que não precisava se preocupar com aquilo que você não tem. Você tem tanto lado positivo do que Deus está fazendo que você não precisava tomar tempo reclamando daquilo que está negativo. Isto é, bem dizer. Isto é dizer coisas boas. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Agora, este é o 2º versículo. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Qual é a maior virtude que o homem pode exercer diante de Deus ou a mulher nesta vida? O que é que você acha que mais encanta a Deus na nossa vida? Eu estou lhe propondo esta pergunta. O que é que você acha, o que é que você acha que mais encanta a Deus quando nós estamos vivendo diante dele? Será que é o nosso poder? Não, porque veio dele. Será que mais encanta? É a nossa fé? Não, porque veio dele. O que é? O que é que nós temos para oferecer a Deus que mais encantaria a Deus? Eu quero comunicar esta verdade aos irmãos, baseando-me no texto que nós estamos falando. E vou lhe dizer uma coisa. Uma das virtudes mais excelentes da vida cristã. E eu só estou falando isto porque foi a orientação que eu recebi de Deus. Eu não vou falar do que eu não recebi. Paulo disse, eu recebi do Senhor. Alguém deve estar carente de ouvir isto? Então, Deus seja louvado. Eu quero atentar agora para um aspecto muito bonito da vida cristã. Você pode ter muita fé. Você pode ter muito amor. Você pode ter muita esperança. Você pode ter muito poder, você pode ter muita paciência. Se você não tiver gratidão na vida, Deus sabe que falta uma coisa muito importante em você. Estou falando aos irmãos agora sobre a importância da gratidão na nossa vida. Davi diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças
de nenhum dos seus benefícios. Quando Deus nos criou, nós, irmãos, somos diferentes da pulga. Nós somos diferentes do rato e também do gato. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos diferentes das plantas. As plantas não têm memória. Os cães não têm memória, lagartixa não tem memória, elefante diz que tem, mas é relativa. A memória do elefante é só para lembrar de quem fez alguma carícia nele. Se você andar no deserto, por exemplo, e você, no lugar onde há elefantes, e você acariciar um elefante, se você voltar dali a 6 meses, quando você retornar, se você chegar perto do elefante, dizem, eu não tenho prova disso, também nunca acariciei elefante, dizem que o elefante se lembra. Mas é muito relativo isto. Deus nos deu a memória. Você está usando a sua memória para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito? Ou você só usa a sua memória para comentar o que o diabo já fez? Você está usando sua memória para agradecer a Deus o elenco de benefícios que Ele tem feito na sua vida? Ou você está pondo no seu diário as suas eventuais desgraças? Se você tem um diário pessoal, se você costuma escrever o que se passa na sua vida, qual é a folha que está mais cheia? É dos seus pontos negativos ou dos seus pontos positivos? Eu vim convidar você esta noite, esta manhã, a apagar a folha das negativas e começar a encher a positiva, porque há muito mais benefício de Deus na nossa vida do que problemas. Há muito mais bênçãos de Deus na nossa vida do que dificuldades. Não é verdade que você está mergulhado no mar de problemas, você está mergulhado no mar da graça de Deus. Não é verdade que você está tão atormentado que você não tem mais condições de vencer. Isto é mentira do diabo. Você está submerso na graça de Deus. E eu vim lhe dizer que você vai vencer, porque o Deus nosso é o Deus que nos dá vitória. Quem pode exaltar a majestade do Senhor e pode fazê-lo agora? Eu estou fazendo hoje o que eu sempre faço na vida, pregar de maneira bem prática. Que adianta eu chegar e trazer para você um sermão teológico, se isso aqui não é uma academia, se isso aqui não é um seminário? Que adianta eu vir falar, eu vou falar com você sobre os 10 fundamentos da paleontologia. Paleontologia, o que é isso? É a logia das palhas. Não, o que adianta? Não, eu vim lhe trazer uma mensagem prática, que quando o culto terminar, você já vai utilizando, você já vai praticando, você já vai sentindo que não precisa nem a mensagem terminar, Deus já está trabalhando na sua vida. Então, vou lhe dizer mais coisas práticas. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Gratidão. Fale comigo esta linda palavra, gratidão. Fale mais forte. Gratidão. Agora dá um susto no diabo gritando. Gratidão. Agora fala baixinho, porque os anjos não precisam de microfone. Gratidão. Aleluia. Gratidão. Se você for a um seminário bíblico, você vai, um seminário teológico, vai ter um dia que você vai aprender do seu professor sobre os atributos de Deus. É uma aula interessante. Aliás, não pode ser uma aula, tem que ser uma série de aulas. Em alguns seminários, os atributos de Deus tomam 3 meses, algumas tomam mais. Quando você chegar no atributo de Deus, eles vão falar sobre imutabilidade. Vão falar sobre eternidade. E vão falar sobre tantas... Aí entra no atributo da família oniprazer. Ok, muito bonito isto. Mas eu não me lembro, eu não tenho conhecido nenhum seminário teológico que inclua no seu currículo, dentro da divisão de teologia própria, quando chega a falar dos atributos de Deus, eu nunca encontrei um lugar, um livro, nunca ouvi falar de um seminário presencial que diga... O atributo de Deus chamado gratidão. Nós nunca pensamos que gratidão é um atributo de Deus, porque a gente sempre pensa que gratidão é só para o homem. Deixa eu dizer uma coisa esta manhã. Por maior gratidão que você tenha para com Deus, a gratidão de Deus é maior do que a nossa para com Ele. Você diz, mas gratidão, como que um Deus tão grande como o nosso, tão completo como o nosso, tão perfeito como o nosso, exerça habilidade de gratidão? Como é que eu posso descobrir gratidão em Deus? Eu vou lhe dizer. Mas antes de eu lhe dizer a gratidão de Deus, vou lhe dizer algo que você provavelmente sabe, e ao ouvir, eu já sei disso, mas eu ouvi dizer para confirmar. Perfeito. É o seguinte, você sabe o que foi que fez o Lúcifer se transformar em Satanás? O ódio? Não. O ciúme? Não.
embora ele teve ciúme de Jesus. O que foi que fez Lúcifer se rebelar? A ingratidão. Lúcifer foi criado por Deus como um anjo preciosíssimo. Segundo as palavras bíblicas de Ezequiel, querubim, ungido. Estava na terceira classe. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Nunca houve um dia em que Lúcifer dissesse: Deus, obrigado por que me criaste. Deus, obrigado pela luz que me deste. Obrigado por me permitires viver no meio dessas pedras afogueadas. Obrigado porque, quem sabe, acredita-se que ele era regente dos coros celestiais. Obrigado pela posição. E quando você não é agradecido, quando você não exerce a gratidão, você deixa de criar condições para a sua vitória. Ouça bem, gratidão nos leva à vitória. E Lúcifer nunca agradeceu a Deus, ao contrário. E a ingratidão, que é a mãe de todos os pecados, fez com que Lúcifer se voltasse contra Deus. E qual foi o ápice da ingratidão? A maior ingratidão da criatura é se voltar contra o Criador. Amém? A maior ingratidão do vaso é se voltar contra o oleiro. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Ao contrário de Lúcifer, Deus é grato. Mas deixa eu dar mais um exemplo de ingratidão. Você não acha que ficou muito feio aquilo que Adão fez? Se pecaram contra Deus. Ficou feio ou não ficou? Alô? Desligaram o som? Não. Ficou feio ou não ficou Adão se voltar contra Deus? Sim ou não? Ficou feio Eva desobedecer? Qual foi a primeira razão por que Adão desobedeceu a Deus? Qual foi a primeira razão por que Adão pecou? Qual foi a primeira razão por que Eva pecou? Você sabia que a razão principal do pecado de Adão e Eva se chama ingratidão? Você sabe que Adão nunca cantou um hino para Deus? Você sabia que Adão nunca fez uma oração a Deus? Você sabia que Adão nunca chegou e disse: Deus, obrigado, porque eu era barro e tu me fizeste um homem? Eva não chegou: obrigado, Deus, porque eu era uma costela e agora eu tenho costelas. Adão e Eva nunca agradeceram, e quem não agradece está preparando o caminho de seu próprio fracasso. Quem não agradece está preparando o caminho para o seu próprio fracasso. Agora Deus é agradecido. Como é que eu posso lhe provar esta manhã que Deus é agradecido? Quando Davi disse: bendiz minha alma, Senhor, e não te esqueças, quer dizer, e seja grata a Deus. Deus um dia chegou e disse a Abraão: eu quero que tu me des o teu quê? Filho, isso, obrigado. Eu quero que tu me des o teu filho, o teu único filho. Parece que é uma pequena digressão, mas não há. Abraão não tinha 2 filhos. Como é que Deus disse teu único? Porque quando Deus disse único, o único teu e de Sara. Ismael era dele, mas não era dele e de Sara. Então Deus disse teu único, o filho da promessa. Eu quero que tu me des o teu filho. E Abraão disse: Deus, eu imagino Abraão pensando assim: olha, para o outro eu não daria, mas para Deus eu dou. E decidiu dar, e levou seu filho ao monte. A história é muito conhecida. Depois que terminou aquele bonito evento, glorioso evento do Monte Moriá, Abraão desce e volta. Imagina Deus se reunindo com as hostes angelicais e dizendo: eu quero comunicar a vocês que o que acabou de acontecer na terra, vocês viram, vocês acompanharam, você desceu lá para segurar a mão dele. Eu quero que vocês saibam que isso não vai ficar assim. Eu vou demonstrar minha gratidão a Abraão. Gratidão, sim. Ok. Daqui a pouco Deus diz: atenção, quero uma reunião com os anjos, arcanjos, querubins. Aquela inumerável quantidade chega e diz: eu quero comunicar a vocês que, como prova de minha gratidão ao meu servo Abraão, pelo que ele fez para mim, eu quero comunicar a vocês que aquele lugar que está ali no universo, para onde vão as almas dos justos quando morrem, a partir deste momento vai se chamar seio de Abraão. Não absorveram? Absorveram? Absorveram a palavra? Entenderam?
Por que se inaugura um viaduto, se dá o nome de um prefeito? Por que se inaugura um hospital e se dá o nome de um ilustre personagem? É uma forma de o poder público prestar sua gratidão ao eminente. Deus disse: eu estou tão agradecido a Abraão pelo que ele fez para mim, não foi por mim, foi para mim, que agora vai se chamar seio de Abraão. Deus é um Deus. Se nós tivéssemos para com Deus a gratidão que Ele tem para conosco, a nossa vida seria outra. As 3 pessoas, os 3 homens mais amados por Deus neste mundo, mais. Se eu perguntar a você qual foi o homem que mais amou a Deus, eu penso que eu teria que dizer Davi. Se eu perguntasse qual foi o homem a quem Deus mais amou, eu penso que eu tinha que dizer Abraão, que a Bíblia chama Abraão a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo 3 vezes, ou seja, amigo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Os 3 maiores amigos de Deus aqui na terra, homens, eu vou falar como homens. Primeiro, o número 1, Jesus. Diga, o número 1. Número 2, Davi. Número 2, número 1. Número 3, Abraão. Jesus, Davi e Abraão. Esses são os 3 homens de maior apreço que Deus encontrou neste mundo. E quando eu falo de Jesus, não estou falando como Deus, estou falando como homem. Veja o que é gratidão de Deus. Deus olha os céus até e disse: eu vou mandar escrever um livro. Eu vou escolher um homem para que escreva um livro. O nome desse livro vai ser Evangelho. E eu vou ordenar este homem que comece este evangelho prestando uma homenagem minha a esses 3 homens. Primeiro, Jesus. Segundo, terceiro, é por isso que o evangelho de Mateus, que na verdade é o Novo Testamento, é por isso que o Novo Testamento começa assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de... É homenagem de gratidão do Pai aos 3 melhores amigos daquela. Se nós agradecêssemos a Deus, como Deus presta a sua gratidão para conosco, as coisas seriam tão diferentes. Esta manhã Deus destinou para reavivar em nós o sentimento de nossa gratidão. Agradeça mais a Deus pelo que... Pare de reclamar pelo que você não recebeu e comece a agradecer o que recebeu. E comece a agradecer o que recebeu. Pare de reclamar pelo que você não tem e olhe a lista do que você tem. Olhe a lista do que você tem. É isso que Davi está dizendo. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Seja agradecido. Agora, eu queria, como se eu estivesse falando só com uma pessoa, chegasse bem pertinho e disse: eu quero te contar um segredo. Senta aí, deixa eu te contar um segredo aqui. Você sabe por que é que muitas vezes nós, servos de Deus, nós cristãos, nós evangélicos, nós membros da igreja, pedimos coisas a Deus e não recebemos? Eu não vou negar, eu não vou dizer para os irmãos aqui demagogicamente que tudo que eu pedi a Deus eu já recebi. Não vou. Inclusive, tem algumas coisas que a gente pede, ele faz o favor de não nos dar, porque ele sabe que não é bom para nós. Aleluia. Mas o que acontece com muitos crentes que pedem algumas coisas a Deus e nunca recebem? Eu gostaria de lhe ajudar. É uma questão imensamente prática. Agora, só que por ser prática, vai lhe ajudar. Quando você pedir uma bênção a Deus e você receber, não peça a segunda bênção antes de agradecer. Não peça uma segunda bênção a Deus antes de agradecer. Esse é o primeiro pensamento que eu lhes deixo nesta manhã, especificamente sobre gratidão. Não peça uma segunda bênção, sabe por quê? Quando você pede uma coisa a Deus, e Deus lhe dá, enquanto você não agradecer, a porta está fechada para outras bênçãos. É por isso que você pediu uma coisa profunda para Deus. Deus, eu vou te pedir isso, é meio complicado, mas aí Deus lhe dá. Você diz: uau, coisa linda que Deus me deu. No outro dia você pede uma coisa bem simples e não recebe. Deus, não é possível, eu te pedi uma coisa complicada e tu me deste. Agora isso aqui, meu filho, enquanto tu não me agradeceres pela complicada, eu não te darei a simples. Enquanto tu não agradeceres pela segunda, pela primeira, eu não te darei a segunda.
Sabe o que quer dizer isso? No mundo espiritual é assim. Eu vou pedir que a igreja repita. Quem quiser receber uma segunda bênção, você já sabe, continue. Agradeça a primeira, agradeça a primeira, agradeça a primeira. Em conclusão disto, eu quero lhe falar outra coisa. É um conselho agora. Vou lhe dar um conselho. Não peça a Deus um pacote de bênçãos. Não faça. Não peça a Deus. Deus está aqui, Deus, eu trouxe um kit de bênçãos para te pedir. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não faça isto, não. Porque isso vai deixar Deus entristecido com você. Por quê? Porque cada bênção que você receber merece a sua própria gratidão. Se você pede uma coisa a Deus, você tem que dar o quê? Uma gratidão. Se você pede duas. Se você pede 10, sabe como é que nós fazemos? Nós pegamos uma folha de papel, fazemos uma lista de 25 coisas. Isso aqui tudo, Deus, eu quero isso, eu quero sapato, eu quero roupa, eu quero uma bicicleta para mim, um velocípede para o meu filho e um carro para o meu pai. Eu quero. Põe 32 bênçãos. Deus misericordioso, Deus bom, dá as 32. Sabe o que você faz? Você pediu 32 bênçãos e só dá para Deus uma grande. Deus, obrigado pelo pacote. Bênção não está em pacote, bênção é individual. Cada bênção merece sua própria gratidão. Se você disser, pastor, me lança uma luzinha na Bíblia sobre este assunto. Se eu falar com os irmãos aqui, qualquer coisa, e não tiver apoio na Bíblia, pode ser muito bonito, mas não está na Bíblia. 10 leprosos foram estar com Jesus. E nós somos leprosos e queremos milagre, queremos cura. Estão todos 10. Jesus fez uma coisa que a medicina nunca conseguiu fazer, é cura por atacado. E Jesus estão todos curados. E foram embora. Daqui a pouco voltaram quantos? Daqui a pouco voltou um. A Bíblia diz que aquele que voltou para quê? Para agradecer. A bênção da cura é uma bênção. A bênção da salvação é outra bênção. Para aqueles leprosos, a bênção da cura era a primeira, a bênção da cura era a primeira, e a da salvação era a segunda. O homem que voltou para agradecer a primeira foi o único que recebeu a segunda. Está claro, irmãos? Alguém está com os olhos no seu smartphone agora, sem ser na Bíblia? Todos estão ouvindo a palavra do Senhor, digam amém. O homem que voltou e recebeu a segunda bênção, ele voltou para receber a segunda, por quê? Porque agradeceu a primeira. Isto está na Bíblia, isto é para lhe ajudar. Eu quero agradecer por todos os pregadores que têm passado por aqui e pelo eminente pastor dessa igreja. Eu quero agradecer por todas as mensagens profundas que já foram ministradas desse púlpito, mas eu vim lhe trazer uma mensagem prática. Para antes que este culto terminar, você tomar um minuto para agradecer. Deus me perdoa, não te agradeci, Deus. Agora é que eu sei porque eu estou mal do fígado. Agora é que eu sei. É porque quando tu me curaste da dor de cabeça, eu não te agradeci. E agora tu não me curas do fígado. Deus, por favor, eu te agradeço pela cura da dor de cabeça. Aí Deus diz, então recebe a cura do fígado. Se você está compreendendo, diga amém. Então, onde residem alguns focos de resistência na nossa vida, estão exatamente aí. Deus está dizendo para o seu povo esta manhã, meu povo, dedica-te a dizer coisas boas para mim. Pode ser falando, pode ser orando, pode ser cantando, pode ser louvando e pode ser adorando. Deixe-me voltar a isto. Os 3 últimos dedos. Falando aí, cantar, louvar e adorar. É a mesma coisa? É igual? Não. Deus criou o homem assim. Adão, os irmãos se lembram. Se eu soubesse que tem um jovem aqui muito corajoso, eu chamaria para vir aqui. Mas tem que ser muito... Tem um voluntário jovem corajoso, mas eu estou falando corajoso. Tem para fazer... Você garante? Olha, o negócio... Você não sabe o que vai acontecer com você. Garante que é corajoso? Garante. Então te deita aí. Deitado. Não, assim não, o contrário. Isso.
Isso, gostei, você é corajoso. Aqui, para vocês estão olhando para ele é um homem porque está vivo. Mas quando Deus fez Adão estar lá, ele não é um homem ainda. Agora, não é um cadáver, não é um defunto, porque só é defunto se morreu. Ele nem viveu. Então, o que é isso aqui? É um boneco. Deus fez esse boneco. Ele se chama Adão, mas ele não é um homem, ele não está vivo. Mas está pronto, mas não está vivo. Deus chega para Adão, Deus acabou de fazer Adão, Deus dá uma olhada assim, está bonito, está bem feito, isto mesmo. Tá. As células estão todas, está lindo, os ossos estão todos, 208, está muito bonito, a dentadura está boa, mas não é homem, não está vivo. E Deus havia tido o cuidado de pôr um nariz em Adão. Cada um de nós tem um nariz. Agora, apesar de cada um de nós ter um nariz, cada nariz tem duas. Isso, obrigado, irmão. Cada um de nós tem um nariz e cada nariz tem duas narinas. Porque foi que Deus fez um nariz com duas narinas. Se Deus não faz nada sem propósito, eu vou perguntar a ele qual é o propósito. E Adão está ali, não é um homem, é um boneco. E Deus chega e faz assim. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus chegou e assoprou nas suas. E Deus chega. Não. Quando Deus assoprou em uma narina, eu não vou discutir se era esquerda ou direita. Quando Deus assoprou em uma narina, Deus injetou o Espírito. E Deus disse, está quase pronto. Aí Deus pega outra narina e injetou alma. A Bíblia diz, Deus assoprou nas narinas e rapidamente, o homem foi feito alma vivente. Por isso nós temos alma e espírito. Agora você, enquanto estiver vivo, você terá corpo, alma e espírito. O corpo, meu filho, o corpo serve para cantar. Para cantar, basta o corpo. Agora, se você quiser louvar, tem que pôr a alma. Agora, se quiser adorar, tem que trazer o Espírito. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em corpo? Não. Em alma? Não. Em Espírito. Por isso, nós podemos bendizer a Deus falando. Podemos bendizer a Deus orando. Podemos bendizer a Deus cantando, podemos bendizer a Deus louvando, podemos bendizer a Deus adorando. A mais simples, falando, a mais sublime, adorando. Deixa eu te dar uma palavra que eu estou recebendo de Deus. Há um versículo na Bíblia que tu aprecias muito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É lindo este versículo. E tu crês nele. Mas há um pequeno probleminha aí. Porque este versículo não se cumpriu ainda completamente na tua família. Faltam 2. Deixa eu te dar uma palavra boa. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Recebe nesta manhã a confiança de que toda a tua família pertencerá ao Senhor. Deus seja contigo. Nunca se esqueça de uma coisa. Qual é o teu nome? Peraí, como é que é? Rondinelli. Chique, né? Guarda contigo e o povo de Deus guarde cada um consigo esta experiência de vida. Ele veio aqui como voluntário. Ninguém o chamou, ninguém o tocou. Nenhuma pessoa se apresentará voluntária a Deus sem receber uma recompensa. Esta palavra que Deus te deu agora e esta certeza, esta garantia, foi somente porque tu foste voluntário. Se você é um voluntário, você sabe o que significa? O pastor perguntar para a igreja, quantos podem estar aqui para fazer isto assim? Alguns se apresentam, outros só se apresentam se o pastor citar pelo nome. Alguns nunca se apresentam. Diante de Deus, as bênçãos irão primeiro para os voluntários. Eu vou terminar, eu vou concluir aqui esta manhã. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é mim bendiga o seu santo nome. Bendizer significa dizer coisas boas para Deus.
E quando a alma diz coisas boas, ela move todo o corpo para concluir aquilo que está acontecendo. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Volta aqui, Rogério. Nesses 2 minutos atrás. O que foi que Deus deu em uma narina? Espírito. Eu pensei que você estava dormindo. E na outra? Alma. Você sabe o que é a diferença entre morte e vida? A gente sabe, mas na hora de explicar, qual é a diferença entre morte e vida? Como foi que Deus soprou vida em Adão? Soprando. Então faça comigo, 1, 2, 3. Como é que você trabalha quando você assopra? Vamos usar uma ilustração. Você já teve bicicleta na vida? Já. E como é que você enchia o pneu da bicicleta? Enchendo na bomba. Enchendo, mas na bomba. Então faz um movimento com a bomba. Vida é quando Deus assopra a bomba em nós. Para nascer, Deus injeta a bomba. Agora, para morrer, ele usa é que eu estou pensando em inglês, o aspirador. A morte é o aspirador. Para viver, Deus diz. Para morrer, ele diz. Ele recebe. A morte é só isso. É Deus tirando de volta o ar que ele pôs na vida. A vida, o ar entra. Na morte, o ar sai. Enquanto esta vida estiver contigo, serve ao Senhor teu Deus. Tua mãe é viva? Não. Já foi. Tu tiveste a oportunidade de conversar com ela? Muitas vezes. Tu te lembra se alguma vez ela te falou, ela comentou e tu ouviste, que quando tu nasceste o parto foi difícil? Sim. Você sabe disso? Você sabe por que o parto foi muito difícil? Porque o diabo não adivinha, não conhece o futuro, mas ele tem umas intuições. O diabo imaginou que se tu nascesses, tu serias um homem de Deus. E ele tentou complicar o teu nascimento. Mas tu nasceste, estás aqui. Tu serás um grande instrumento de Deus. Eu quero então chegar ao meu ponto final. Repita após mim, por favor. Põe a mão no seu coração, gentilmente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Tudo que é em mim, da cabeça aos pés. Tudo que é em mim, da cabeça aos pés. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Antes de você almoçar, não sei que hora vai ser, mas deve ser daqui a pouquinho. Antes de você almoçar, diga para Deus que você está lembrado de que desde que você nasceu, você só recebe de Deus benefícios. O Senhor seja com todos, desde agora e para sempre.